Está começando a chegar ao mercado um novo tipo de SSD, talvez vocês encontrem essa sigla que é o TLC. Para vocês terem uma ideia do que se trata, nós temos uma demonstração que o pessoal da Kingston está fazendo aqui na CES 2016. Para ter uma ideia, o TLC é uma nova tecnologia, uma nova forma de gravar os dados nas células do seu SSD. Funciona da seguinte forma: hoje em dia você tem o mais comum é o MLC, que é o Multiple Levels Cell. Você tem aí uma quantidade, você tem dois dados, digamos assim, 2 bits gravados em cada célula do seu SSD. O conceito do TLC é gravar mais dados em cada célula, então você consegue ter o triplo de dados, você passa a ter 3 vezes mais dados por célula em comparação a tecnologias anteriores. Isso traz aí benefícios, mas também traz aí os seus problemas. O primeiro benefício é o seguinte: quanto mais você coloca em menos espaço, mais barato sai. O custo de fazer aí um SSD, assim como fazer processadores e tudo mais, é você fazer o wafer, fazer o espaço ali onde você coloca aí os seus chips. Se você consegue pôr mais dados em menos células, você passa a gastar menos para ter a mesma quantidade de armazenamento. Tem efeitos negativos também. O primeiro deles é em relação à performance. Então, se você tem um SSD MLC, ele vai ter mais performance que esses novos SSDs TLC. Mas o que acontece aqui é o seguinte: a verdade é que os SSDs em geral têm muito mais performance que o consumidor precisa. Então, por exemplo, um MLC vai ter mais performance e também uma durabilidade maior aí nas suas células de SSD, mas ele tem, digamos, uma capacidade muito acima do que um usuário doméstico usa no seu dia a dia. Enquanto uma pessoa vai mover, sei lá, 1 GB, 2 GB por dia, isso é muito abaixo do que um SSD na tecnologia MLC é capaz de encarar. Então, para atingir esse mercado, que é uma boa parte dos consumidores, que aceita um pouco menos de desempenho, é que está surgindo agora os primeiros SSDs do tipo TLC. A Kingston vai lançar globalmente aí um novo SSD que vai usar esse novo método e que, por conta disso, por conta dessa maior quantidade de dados por célula, vai ter um custo estimado aí em torno de 10% a menos comparado ao antigo MLC. Então você, quando ficar de olho aí no seu SSD, se você move muitos dados por dia, você precisa de alta performance, gasta esses 10% a mais e compra um SSD no MLC, grava menos dados por célula. Se você não está precisando de tudo isso, você consegue muito bem ficar num TLC, vai gastar um pouco menos e vai conseguir um SSD, vai conseguir mais capacidade por real gasto. Para o pessoal que está em dúvida em relação à performance então dessa nova forma aí de usar os SSDs, nós temos aqui um sistema com um HD, um pobre coitado vai ter que dar o boot devagarinho. Nós temos um sistema com MLC, que é o padrão então que se usava mais anteriormente, e o TLC também é um dos sistemas, e nós vamos botar os três para tentar entender a diferença de performance. Ready? 3, 2, 1, go! E vamos ver como é que vai botar essa galera. Eu tenho plena convicção que nós vamos encontrar o HD antes. Yep. Ok. Ou seja, então, o HD eventualmente vai terminar ali no canto, mas Nossa, já começou até a rodar aqui algumas coisas, mas você percebe então que a tecnologia MLC e TLC, em termos assim de usuário final, o cara que vai abrir o sistema operacional e vai rodar alguns programas, você percebe que a coisa não é tão impactante. Não é notável a diferença de performance entre um e outro, a coisa aqui está mínima. E o HD está lá, fazendo o que pode. Bom, galera, isso aqui é uma demonstração aí de um novo padrão de SSDs, que a gente vai ver aí pela frente. O TLC, fica de olho, ele tem algumas desvantagens em relação ao MLC, tem menos performance, tem aí uma duração um pouco menor da vida do SSD, mas em contrapartida você tem aí um ganho em termos de custo-benefício que pode compensar dependendo do seu perfil de uso. Galera, para mais vídeos aí sobre hardware e tecnologia aqui direto da CES 2016, não deixe de assinar o nosso canal ou ficar de olho lá na Adrena, que a gente vai mostrar tudo para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Vou mostrar para vocês aqui alguns lançamentos da Kingston direto aqui da CES 2016. E nós temos aqui a nova geração de um produto que o pessoal talvez até já conheça, que é o Mobile Lite. O conceito dele é ser um canivete suíço aí.